Novidades no caso Larissa Manoela. Segundo o advogado da família, Dr. Fábio Costa, a polícia pediu a prisão temporária do padrasto. Diego foi ouvido pela terceira vez e entregou mais roupas à polícia. Ainda de acordo com ele, com o advogado, Diogo foi liberado porque não havia expediente judiciário para cumprir a ordem. O padrasto segue como investigado pela morte da menina de 10 anos e nega qualquer envolvimento no crime. Nós temos a reportagem Balançar. Diego, o padrasto de Larissa Manoela, voltou à delegacia pela terceira vez. Ele chegou acompanhado da irmã e do advogado. Ele foi ouvido novamente sobre o dia em que a menina foi encontrada morta em casa, em Barueri, na Grande São Paulo. Diego ainda é investigado, mas nega envolvimento no crime. Segundo o advogado da família, já existe um pedido de prisão temporária contra ele. Diego só não foi preso porque não havia expediente no judiciário no momento do depoimento. Não tinha juiz para assinar agora à noite esse pedido, ele saiu pela porta da frente. É absurdo, a família está revoltada com essa situação, porque agora sim ele tem o risco de ser evadido do local, de ficar foragido. No dia anterior, roupas que ele teria usado no dia do assassinato foram apreendidas. A polícia vai encaminhar tudo para a perícia. Tudo isso que vocês foram pegar é necessário para quê na investigação? Investigação, perícia, resultado positivo. Já saiu algum resultado positivo? Não, nós vamos mandar ainda. Testemunhas ligadas à empresa onde ele trabalha também foram ouvidas. Um cliente afirmou que Diego estava na casa dele entre 3 e 6 da tarde, mas a polícia ainda investiga onde ele estava de manhã. A representante da empresa disse que Diego fez entregas nos 2 turnos, mas o crime teria acontecido entre 11 e meio-dia. Isso deixa o horário da manhã em aberto. Uma testemunha compareceu à delegacia, mas não quis ter a identidade revelada por medo de retaliação. Ela afirmou ter visto alguém entrar na casa às 7 da manhã. Segundo o advogado da mãe de Larissa, as autoridades agora vão analisar contradições entre o que disse Diego e o que disse Adenúzia, mãe da menina. Um dos pontos em investigação é um bilhete de desculpas encontrado na casa dele. Esse bilhete eu vi na delegacia pela primeira vez. Não sei por que ele fez aquele bilhete. Estava na casa dele e esse bilhete eu não vi lá. Outro fato que chamou a atenção foi o sumiço de uma faca levada por Diego à casa de Adenúzia no dia anterior ao crime. A polícia investiga se essa faca pode ter sido a arma usada. O pai de Larissa disse à polícia que acredita no envolvimento do padrasto. Segundo ele, Diego era a única pessoa que sabia que a porta da casa ficava aberta de manhã. Eu acredito que foi ele, porque ele é o único que sabia, e que nem a outra testemunha que não queria se identificar, que estava ontem lá, entrou gente por volta das 7 horas. Se a mãe da Larissa saiu 6h30, entrou gente por volta de 7 horas dentro da casa, já estava esperando ela sair, que sabia que a porta ficaria aberta. E a única pessoa que sabia que a porta estava aberta era ele. A Adenúzia, a mãe, segue defendendo Diego. Ela diz que não acredita que ele teria coragem de cometer o crime, mas admite que está abalada e que terminou o relacionamento após a morte da filha. Eu quero acreditar que não seja ele, né? Muita dor, né? Eu perdi minha filha de uma forma tão trágica, né? Não tem explicação. Enquanto a polícia analisa os novos elementos, a pergunta segue sem resposta. Quem matou Larissa Manoela? E se foi o padrasto dela que cometeu o assassinato e se a mãe dela tiver acobertando alguma coisa, ela também vai ser punida também. A Letícia Miyamoto está na porta da delegacia em Barueri, traz mais informações. Rafael Ferraz já vai trazer também outras informações aqui. A gente está com nossa equipe de repórteres apostos para trazer informação sempre ao vivo para o senhor e para a senhora. Agora a Letícia está na delegacia, traz mais detalhes do caso Larissa Manoela. Pois não, Letícia?
William, a grande expectativa de hoje é sobre a prisão referente aí ao Diego, né, o padrasto, então padrasto da Larissa Manoela, porque segundo informações passadas pela própria polícia, também pelos advogados da Adenúzia, ela não está mais com ele, né, depois de toda essa repercussão, ela está bastante abalada, eles não estão mais se relacionando, mas as equipes da Polícia Civil já estão na delegacia, as viaturas ficam posicionadas a qualquer momento, os policiais saem para cumprir esse mandado de prisão. Segundo informações, inclusive já vou dar bom dia aqui para o doutor Fábio Costa, que representa a família da Larissa Manoela, né, a mãe, a Adenúzia. Ele já passou a informação para a gente, William, de que ontem, né, doutor, foi solicitada a prisão temporária do Diego, só que isso não foi cumprido ainda porque não tinha nenhum juiz disponível naquele momento, é isso? Bom dia, obrigado por conversar aqui com a gente. Exatamente, bom dia, William. Nesse momento, nós aguardamos aí o deferimento, né, a autorização da prisão do Diego. Esse já foi um pedido. Inclusive o doutor Lucas, que é o advogado que está junto comigo nesse processo, já tinha falado com o delegado para que a prisão temporária do Diego tivesse sido decretada. O delegado, naquele momento, achou melhor não representar, não tinha ainda indícios suficientes da autoria desse crime, mas com o avançar dos dias aí da investigação, numa investigação, numa diligência que a polícia fez ontem, no final do dia, a polícia resolveu representar, pedir a prisão do Diego, que com certeza deve ser dada aí nas próximas horas. Doutor, quais são os elementos agora que são levados em consideração para que essa prisão aconteça? A câmera de segurança, os objetos que foram apreendidos, o que de mais importante já está nas mãos da polícia? A gente coloca, hoje o Diego, ele é considerado e tido como o principal suspeito por esse conjunto de informações. Primeiro, ele é a pessoa que esteve na casa, esteve com a mãe, junto com a Larissa no último, um dia antes da morte dela. Ele é a pessoa que levou uma faca para casa da mãe e essa faca não foi encontrada. A questão do bilhete na casa dele, as roupas, os objetos. Então, todo esse conjunto de informações foi importantíssimo para o delegado ter base para poder pedir a prisão dele. Doutor, o senhor acredita na participação de mais algum suspeito, alguém que possa ter ajudado o Diego nessa ação? Porque na primeira imagem que a polícia cita, 2 pessoas são vistas ali caminhando próximas à casa da Larissa Manoela. O senhor acredita na participação de outra pessoa? Olha, falei isso em outras oportunidades e vou repetir. Se tem alguma outra pessoa envolvida, se tem alguma outra pessoa sendo investigada, sendo averiguada, com um olhar um pouco mais clínico, que não seja o Diego, isso está sendo mantido sob sigilo na delegacia. A única pessoa hoje tida como o principal suspeito e o averiguado que está sendo ali tratado como possível autor do crime é o Diego. Agora, se tirar o Diego dessa situação, se tiver uma outra pessoa, com certeza deve estar sendo mantido em sigilo pela polícia, até para preservar as investigações. Tá certo. William, vou te passar a palavra. Quer fazer alguma pergunta aqui para o doutor Fábio Costa? Quero sim, Letícia. Quero fazer uma pergunta assim. Diz que o delegado teria feito o pedido de prisão para o padrasto da Larissa e não tinha um expediente judiciário. Mas nós não temos aí, nessa região, aquele plantão judiciário, que é justamente quando o juiz recebe esses pedidos. Não há esse plantão? Doutora, a pergunta do William é se não tem nenhum plantão judiciário para que a prisão, pedido de prisão temporária do Diego fosse assinado por um juiz que estivesse ali no momento que isso aconteceu. Por que isso não aconteceu naquele momento? Olha, até me surpreendeu a informação de que não tinha nenhum juiz para poder decretar, para poder assinar esse pedido de prisão do delegado. Mas cada cidade atua de uma determinada maneira. O normal, o correto é que tivesse sim um juiz de plantão para poder assinar. Agora, esse plantão, ele não é um plantão 24 horas. Então, por isso que eu acredito que com o pedido do delegado tenha sido feito num horário pós-plantão, porque o plantão não necessariamente nós podemos entender que ele é 24 horas, tá? Então, é normal que em algumas comarcas, em algumas cidades, não tenha nenhum expediente após as 18 horas, salvo num caso de exceção, que não seria o caso. Fazer o pedido de prisão de uma pessoa, representar pela prisão de uma pessoa num dia útil comum,
não necessariamente precisaria ter um juiz para poder assinar. Por isso que nós entendemos que agora, na abertura do dia, nas próximas horas, o juiz deve analisar o pedido do delegado e eu acredito que a prisão será decretada sim. E essa é a expectativa de hoje, William? O Diogo está sendo monitorado, ele sabe se está sendo monitorado, porque ele também tem essa informação de que a prisão dele pode ser pedida, ou foi pedida, mas não tinha um expediente. Então, ele pode ser decretada a qualquer momento a prisão dele. Ele disse que não tem nada a ver, está se defendendo, o advogado está com ele. Mas pode ser pedida a qualquer momento e aceita pela justiça. Ele está sendo monitorado? Doutor Fábio, tem essa informação, não? Doutor, tem alguma informação sobre se o Diego está sendo monitorado? Porque provavelmente ele sabe desse pedido de prisão temporária e tem uma grande expectativa para que ele seja conduzido à delegacia, mas também tem a possibilidade dele acabar fugindo. O que o senhor considera? O senhor sabe se tem algum tipo de monitoração acontecendo nesse momento? Ele está sendo monitorado, até ele recebe também a informação, quando ele comparece na delegacia, de que ele não poderia deixar a comarca, de que ele não poderia deixar a cidade, né, salvo num caso de exceção, com autorização do delegado. Mas a orientação é para que ele não saísse da comarca, além de estar sendo monitorado. Agora, no momento que for decretada a prisão dele, se for decretada, se ele não for encontrado nas próximas horas, depois da decretação dessa prisão, aí ele é tido como foragido. Doutor, ele chegou a procurar pela mãe da Larissa Manoela, a Denúzia, já aproveitando aqui, William? Em nenhum momento. Nós tivemos com a mãe ontem o dia todo, ela disse que não tem conversado com ele, não tem falado com ele, eles não estão se relacionando, não estão conversando por conta dessas divergências de informações, por conta dele estar nesse momento sendo averiguado, tido como um suspeito de ser o autor do crime. Então, nesse momento, a mãe não tem nenhum tipo de relacionamento com ele, sequer troca mensagens com ele e também em nenhum momento ele também a procurou. Tá certo, obrigada pelas informações. Doutor Fábio Costa, que está conversando aqui com a gente, William. Ok, muito obrigado, doutor Fábio Costa, que é advogado da família da Larissa Manoela. A gente vai continuar acompanhando e avise, por favor, doutor Fábio, que a prioridade aqui, tendo informações, pode chamar que a gente, e você, por favor, Letícia, pode acionar aqui que a gente imediatamente para tudo para trazer essa informação aí no decorrer da investigação. Né, agora, William, tem uma coisa importante nesse caso todo, né? A gente muitas vezes sai em defesa do Poder Judiciário porque o juiz ele atua de acordo com a lei. Se a lei, de repente, como a gente reclama muito aqui, às vezes ela não traz uma condição forte para gerar aquele sentimento de que vai ser punido e o juiz tem que agir em cima da lei, está tudo certo. Agora, quando você não encontra um juiz ou tem uma questão como essa aí de não estar no plantão, é um negócio que deixa a gente muito aborrecido, né? Porque aí a polícia também fica de mãos atadas, né, William? Não pode fazer nada, fica enxugando o gelo, né? Bom, a gente está acompanhando, aí nas primeiras horas pode sair esse pedido, pode ser aceito pelo juiz, que vai analisar também, não quer dizer que já vai ser preso, não é isso. Vai analisar o juiz ali como foi feito o pedido, em que circunstância e pode aceitar ou não esse pedido. Sendo aceito e a prisão acontecendo, é claro que a gente vai acompanhar aqui. São 6h14.